paz do Senhor, gente. Olha, hoje os meninos vão falar sobre os midianitas, como a gente havia prometido, né? O Gabriel vai começar a falar e eles vão discorrer sobre o assunto. Pode começar. Vai lá. Então, eu vou ficar só de assistente. Os midianitas, assim como uma introdução, eles foram um povo descendente do Midian, que foi um dos filhos de Abraão com Quetura, que foi a mulher após a morte de Sara, foi a mulher que Abraão se casou. Depois eles foram vistos como os povos que foram juntos a Ismael, foram juntos aos outros filhos de Abraão. O que a Bíblia diz, os filhos de Abraão foram para um local e cada um habitou diante da face dos outros filhos. Então eles viveram juntos. Só Isaac que ficou separado, porque Isaac foi o filho da promessa, então ele veio a ser diferente dos outros, né? Deus tinha planos com ele diferentes. Quem foi Midian? Como foi dito, Midian era dos descendentes de Abraão, filho do patriarca com Quetura. Midian estava entre os filhos das concubinas que foram despedidos por Abraão com presentes, enviados para o leste a fim de que não causassem problemas em relação à herança de Isaac. Esse detalhe pode explicar como os midianitas passaram a habitar nas fronteiras do deserto da Transjordânia. Assim, com o tempo, Midian passou a servir de designação para a área do norte do deserto da Arábia, a leste de Moabe e Edom, na parte oriental da península do Sinai. Alguns estudiosos argumentam que talvez a designação Midian nunca tenha sido um termo territorial, mas o nome utilizado para designar uma confederação dos povos nômades. Ou seja, os estudiosos estavam vendo que o termo Midian não foi só usado para ser o nome de um território, né? Não é só por isso. Ele era usado para designar uma confederação de povos nômades, ou seja, foi um nome dado a todos os filhos de Abraão, aqueles povos que foram originados dos filhos de Abraão. Então, todos aqueles foram os midianitas. Os midianitas viviam como nômades no deserto. Eles se organizavam em unidades tribais, especialmente em 5 clãs principais, visto que a Bíblia fala de 5 príncipes de Midian, Josué 13:21. A associação dos midianitas com os ismaelitas fica evidente em algumas passagens bíblicas. A primeira delas é a narrativa acerca da venda de José, filho de Jacó, por seus irmãos. Os mercadores ismaelitas que compraram José de seus irmãos e o levaram para ser vendido como escravo no Egito eram também midianitas. Gênesis 37, 25 e 28, que é spoiler, inclusive. Sabe aqui mais sobre a história de Jacó. Quando fugiu do Egito, Moisés se estabeleceu em Midian, onde conheceu sua esposa. Ali ele cuidou dos rebanhos de seu sogro, sacerdote local, durante 40 anos. Atos 7:30. Atos 7:30, lá em Atos. Tempos depois, quando o povo de Israel já havia saído do Egito e peregrinava pelo deserto, o cunhado midianita de Moisés, Obabe, foi convidado para ajudar a guiar os peregrinos em um trecho da viagem, que está em Números 10, 29 ao 32. Como nômade no deserto, Obabe tinha certo conhecimento da região que foi importante naquela ocasião. Olha que interessante. Eles eram povos nômades, então eles não ficavam numa terra só, né? E também eles moravam no deserto, eles tinham, né, a habilidade, né? Eles eram nômades têm habilidades para subir em ladeiras íngremes ou coisas mais difíceis que outras pessoas que moram em lugares mais estabelecidos normalmente não conseguem. Porque o termo nômade são as que não tem a terra própria, né? Eles andam em terra. Não foi o caso exato dos midianitas, foi o caso do Obabe, né? Que foi quem ajudou Israel na ocasião da libertação do povo. Agora, sobre os midianitas inimigos dos israelitas. Mais tarde, os midianitas se uniram aos moabitas para fazer oposição aos israelitas. Eles contrataram o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, depois levaram Israel a pecar contra Deus, com idolatria e imoralidade. Então Deus ordenou que Moisés fizesse guerra contra eles e os destruíssem. Naquela batalha foram mortos muitos midianitas, 5 de seus reis e também o próprio Balaão. Essa passagem está em Números 22, 25 e 31. No tempo dos juízes de Israel, os midianitas oprimiram os israelitas durante 7 anos. Juízes 6, 7. Deus permitiu que o povo de Israel fosse subjugado por causa de sua idolatria. Nesse tempo, os midianitas se aliaram aos amalequitas para lutar contra o povo do Senhor. Gente. Quando Israel demonstrou arrependimento e clamou pelo socorro divino, Deus levantou Gideão para libertá-los daquela opressão. Com um exército de apenas 300 homens, Deus concedeu a Israel a vitória sobre seus inimigos. Está em Juízes 6, 9.
As características dos midianitas derrotados nessa batalha também indicam sua profunda associação com os ismaelitas, Juízes 8:24. Esse acontecimento notável foi relembrado em outras ocasiões, Salmos 83:9 e Isaías 9:4 e 10:26. Depois disso, os midianitas continuaram existindo, mas jamais aparecem na narrativa bíblica como uma força de oposição séria aos israelitas. Abacuque 3:7. O profeta Isaías, por exemplo, menciona os dromedários de Midian em sua profecia da parte do Senhor. Então, os midianitas, vê como Abraão, por ter tido filhos com as concubinas, tido filhos com a nova mulher, ele gerou um peso sobre Israel. Embora a gente saiba, mais uma vez, que tudo era plano do Senhor, né? Então, por Israel, na verdade Israel só sofreu isso porque foi desobediente ao Senhor, porque o Senhor ele era o Deus do povo. Se eles não tivessem sido desobedientes, não teria acontecido nada daquilo. Sim, Balaão sabia como enganar o povo, sabia o que precisava para enganar o povo. Ele era profeta e diz na Bíblia, eu não sei se está escrito na Bíblia, mas dizem que Balaão abençoou Israel em vez de amaldiçoar. Está escrito na Bíblia. Como está escrito, não, várias vezes, entendeu? Então, inclusive quem estava contratando ele ficou bravo. Pô, eu pago pra você amaldiçoar e você vai lá e abençoa os caras. Tá me tirando. Tá me tirando. Aí ficou bravo, né? Aí ele falou, mas como é que não tem como? Olha pra eles dançando ali, ó, eles dançando na presença do Senhor. Como é que eu vou amaldiçoar um povo que Deus abençoou? Ele falou assim, não há como amaldiçoar um povo que o próprio Deus abençoou. Ó, que lindo, né, gente? Aí o que aconteceu? Como é que Balaão fez? Ele foi lá e deu uma ideia assim, chega aí. Mano. Cara. Nossa, ele era ordinário. Nossa, ele chegou e então, assim, já que você quer tanto esse povo, você chega aqui, vai lá e pede e manda uma mulher lá pra poder enganar ele lá, porque vai dar bom, mano. Tem que mandar lá. Quem manda os homens serem safados, né? Mas já sei, ó, pra você fazer com que esse povo pegue contra Deus e o próprio Deus amaldiçoe, você vai lá e bota as mulheres lá pra eles se relacionarem. Aí, beleza, foi lá e botou. Foi aí o diabo povo... sabe aonde a pessoa tem, né, suas fraquezas. O próprio diabo usou, né? A gente tem que ter muito cuidado com Satanás, está repreendido em nome de Jesus. Às vezes o profeta que está dentro da igreja, às vezes é usado por um inimigo. Eita, fala Jesus! Fala Deus! Mas é sério, gente. Às vezes, nós mesmos às vezes podemos ser usados pelo inimigo. Né? Às vezes por querer achar que está fazendo certo ou porque nós queremos ganhar algo com aquilo, né? Sim, ou às vezes porque a gente faz sem querer, sem nem ter malícia, mas a gente faz sem querer, né? Olha como que os midianitas se associaram, né? Eles foram se associaram com os ismaelitas, que eram tudo irmãos, e começaram a combater Israel em muitos momentos. Mas também serviram, né, como apoio a Moisés, por exemplo, que encontrou uma mulher lá de Midian para poder se casar. Sim. E muitas coisas foram acontecendo que a gente depois vai ler. E foi muito bom vocês terem trazido um pouco sobre os midianitas para a gente poder entender esses nomes que às vezes surgem na Bíblia e você não entende. Sim. Então tá aí uma explicação. Às vezes a dúvida de olhar lá o nome Midian, que foi um dos filhos, e poxa, mas tem relação com Midian, que foi a terra? E aqui tá a resposta, tem relação. Sim. Inclusive eles foram os descendentes de Midian. Olha, Midian, como o Gabriel disse, não foi, não é o nome da terra, não é o nome do lugar, é o nome dado pra como se fosse nômade, entendeu? Nômade pelas terras tomando coisas. Eles eram o nome da terra. Era o nome de uma terra e era o nome das só pessoas. Que ele não era, os estudiosos que falaram isso, que eles achavam que o nome Midian não era só o nome da terra, era o nome também da confederação de todos aqueles povos. Mas na verdade Sim. Midian era o nome de um dos filhos de Abraão. Que então também era o nome de um dos filhos de Abraão. Sim. Entendeu? Nossa, Balaão, ele era tão ganancioso, cara, não consigo. Ele era tão ganancioso que ele aceitou enganar o povo
de Deus por dinheiro. Dinheiro e roubo. Perdendo a vida, né? Perdeu a vida, ganhou nada. Perdendo o mais importante que tem. Sim. E, gente, olha só, então meus filhos trouxeram aí um pouco hoje sobre os midianitas, mas futuramente eles vão fazer um vídeo sobre todos esses povos que aparecem na Bíblia, sim, principalmente esses que se opõem a Israel. Todos os irmãos de Israel. Eles vão trazer depois, eles estão trazendo, pincelando. E tá trazendo assim, tá passando o pincel assim. São vários povos. A gente vê como a relação informações deles. raras. A gente trouxe dois uma vez. Muita gente acha que são povos assim, povos distintos que não tinham nada a ver com Israel, mas não, eles eram descendentes de Israel. De Abraão, gente. De Abraão, família de Israel. Então, o próprio Abraão gerou filhos que foram pesos para Isaac, para os descendentes de Isaac. Sim, porque a gente pode ver depois a relação deles com o Islã. E também Abraão teve Ismael, que depois ficou... Depois criou os ismaelitas, que foi um dos gêneros mais problemáticos com Israel, porque ele ficou atrapalhando vários anos, vários séculos lutando, guerreando. Nós vamos trazendo aos pouquinhos essas informações e futuramente eles vão trazer um conteúdo mais profundo. Hoje foi só para vocês terem um pouco de base sobre isso, tá bom? Comenta aí pra gente falar salve pra vocês. Paz do Senhor. Salve pra vocês, paz do Senhor. Deus pra ter vocês. Comenta a paz do Senhor aí pra poder a gente ver que vocês estão gostando dos nossos vídeos e... Valeu. É isso. É isso. Tchau. Valeu. Tchau.